Amém, irmãos? Deixa eu botar minha oferta aqui. Amém? Amém, irmãos? Eu gostaria que você se assentasse primeiramente. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu recebi uma palavra do Senhor de um irmão da igreja. E muito do que ele me disse naquela profecia, digamos assim, aquela palavra, tem se cumprido na minha vida, irmãos. Amém? Mas não é disso que eu quero falar, só estou introduzindo o assunto. Muito do que ele disse aquela vez, eu acho que eu tinha uns 10 anos no máximo. Acho que foi antes de eu me batizar. E muito do que ele falou naquela época tem se cumprido na minha vida a respeito de ministério, enfim. E eu me lembro que junto com aquela profecia, irmãos, Deus me levou a esse texto, muitos anos atrás. E esse texto é o texto da minha caminhada com o Senhor, digamos assim. Talvez o mais importante durante um tempo. Eu me lembro que, até nessa bibliazinha que eu tenho aqui embaixo, tenho anotado, escrito, eu escrevia e meditava muitas vezes, porque aquela palavra daquele irmão, a minha vida, direcionada a mim, me impactou de tal forma, irmãos, e esse texto parece que foi um complemento. E, obviamente, a Bíblia tem um nível de importância muito maior do que palavras proféticas, digamos assim. Mas esse texto, ele me chama muita atenção. E enquanto eu preparava essa mensagem, irmãos, e pensando no que traria nesse domingo, Deus me levou a esse texto, a meditarmos nesse texto e fazermos uma avaliação, irmãos, da nossa vida, do nosso ano, desse momento em que estamos vivendo, da nossa igreja, tudo que temos ouvido, tudo que temos visto. Nós falamos aqui na terça-feira a respeito de um testemunho a respeito de Cristo e de quão importante é ouvir, testemunhar, crer, compartilhar. E Deus me levou a isso, então, irmãos. E se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, seria permanecer no que aprendemos. Amém? Porque isso é importantíssimo. Permanecer no que aprendemos. O que a gente precisa entender a respeito da igreja, irmãos, é que Jesus vem buscar uma igreja perseverante, que está esperando com paciência. Amém? Uma igreja que está posicionada na palavra de Deus, que está posicionada naquilo que o nosso Senhor ensinou. Quando ele partiu, subiu aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Amém? Havia uma profecia do derramamento do Espírito Santo, e ele disse: vocês precisam permanecer em Jerusalém, para que se cumpra. Depois vocês vão pregar o Evangelho até os confins da terra, mas primeiro, permaneçam, estejam unidos, num só propósito, num só Espírito, aguardando a promessa. E é necessário que a gente permaneça, irmãos, que a gente esteja firmado, enraizado naquilo que você tem visto e ouvido aqui. Amém? Há uma preocupação, como eu sempre falo, de pregarmos a palavra de Deus, irmãos. De não nos apegarmos a fábulas, a coisas místicas, enfim, mas valorizarmos o texto da palavra de Deus, que é importantíssimo para nós, é o nosso alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que a Bíblia representa para nós, irmãos. Talvez, junto com Cristo, a maior revelação que nós temos de Deus, que é Espírito, nós não o vemos. Amém? Então tudo que nós conhecemos de Deus está escrito aqui. E nós temos visto e ouvido muitas coisas. Amém? E nós precisamos então fazer uma avaliação de tudo o que nós ouvimos e vimos e
vermos, irmãos, onde estamos, como estamos, o que cremos, o que não cremos, amém? O que nos faz prosseguir, como será o nosso próximo ano, tendo em mente, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, irmãos, Jesus está voltando, e não é clichê falar isso, mas a gente olha para as Escrituras, a gente olha para os sinais e a gente vê, a volta de Jesus está se aproximando, amém? Talvez você pense, terremotos, pandemias, enfim, mas Jesus disse, ainda não será o fim. Mesmo que você ouça falar de guerras, terremotos, pandemias e epidemias, ainda não será o fim. Mas o fato é que nós estamos vivendo um grande afastamento de Deus, irmãos. Talvez a gente nunca existiu na história da igreja, igrejas que têm tantas pessoas vazias de Deus, que desconhecem Deus, que vivem de diversas formas e não de acordo com o que está na palavra. É óbvio, irmãos, nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Mas precisa haver em nós sim um interesse de alinhamento, de que precisamos nos adequar, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja limpa, uma noiva que está com as vestes brancas, amém? A gente vê na palavra de Deus, irmãos, que é a noiva que espera o noivo, amém? A noiva que espera o noivo, diferente da nossa cultura, é que o noivo fica lá no altar, plantado lá esperando, às vezes algumas horas, enquanto a noiva se arruma, e é o grande momento do casamento, é o ápice do casamento, a noiva no seu vestido branco, né? O aio, a aia, trazendo aliança, enfim, todo aquele ritual, amém? Mas para nós, irmãos, somos nós que esperamos o noivo, e ele vem buscar uma noiva limpa, preparada, amém? Que tem azeite na sua botija, que está firmada. Então nós precisamos permanecer, irmãos, naquilo que nós temos aprendido. E é esse texto que nós vamos seguir nessa noite. O verso 14, nós vamos ler. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. A Bíblia nos diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Amém? Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Amém, irmãos? Como eu disse, é importante nós fazermos uma avaliação de tudo que nós temos visto, ouvido, amém? Porque nós estamos sendo ensinados, amém? Os boizinhos, as vaquinhas, eles fazem algo, eu não sei se é característico somente deles, amém? Mas vocês, aqui o pessoal mais velho vai poder me confirmar isso. A vaca, o boi, eles fazem algo com um alimento que é muito característico deles. Eles ruminam, amém? Quem já ouviu falar disso? Que eles ruminam o alimento. Depois que o alimento chegou ao estômago, eles trazem de volta à boca e mastigam de volta. É meio nojento, sim, reconheço isso, amém? Mas depois que ele engoliu, depois que o animal engoliu, ele traz o alimento que está no estômago, ele traz de volta à boca e mastiga, amém? Digere melhor, absorve melhor os nutrientes, amém? Nós precisamos fazer o mesmo com a palavra de Deus, amém, irmãos? Esses dias eu vi um rapaz na internet, ele estava falando de um outro rapaz que tinha terminado de ler a Bíblia, e ele estava dizendo, cara, você não pode, terminou de ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, e tipo, terminei, beleza. E daí fecha a Bíblia e nunca mais abre a Bíblia. Ele disse, você precisa terminar em Apocalipse e começa de novo em Gênesis. E assim vai indo, até terminar e começar de novo. Porque é importante trazer à mente aquilo que nós estamos aprendendo. Amém, irmãos? É importante ruminar a palavra de Deus, trazer ao nosso coração, né? Trazer à boca, mastigar de novo. Porque tem coisas na Bíblia, na palavra de Deus, irmãos, e nas coisas que nós ouvimos e vemos e aprendemos, que muitas vezes não se absorve de primeiro. Muitos textos você vai ler, a minha Bíblia tem muito disso, irmãos, de anotações que eu faço depois de ler várias vezes o mesmo texto, porque parece que te abre os olhos, amém? Então nós precisamos trazer isso à mente. Nós sempre falamos aqui, irmãos, do que Paulo diz em Romanos capítulo 10, que ele nos ensina que a fé vem pelo ouvir, amém? E ele continua, do ouvir da palavra de Deus, amém?
E o mesmo apóstolo, irmãos, lá no texto da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele nos diz que nós precisamos fazer um autoexame. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Amém? É um autoexame, um autodiagnóstico da nossa fé. Amém? Assim como a gente vai no médico, quando está com algum problema, a gente vai no médico e o médico faz um diagnóstico, toma tal remédio, faz isso, faz aquilo, procede de determinada forma. Paulo nos ensina a fazer o mesmo com a nossa fé. Aonde você está posicionado? Você tem permanecido aonde? Amém? Você tem praticado aquilo que foi lhe ensinado? Aquilo que você está aprendendo? É necessário, irmãos, fazermos uma autoavaliação. E qual que é o crivo, o prumo, amém? Qual que é o parâmetro da nossa avaliação, irmãos? Autoavaliação. A palavra. Amém? Aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, aquilo que nós estamos aprendendo a respeito de Deus. Eu sempre digo aqui, irmãos, é algo que a gente tem falado muito aqui ultimamente. Todos têm uma opinião a respeito de Deus, a respeito do cristianismo, a respeito da fé. Todos têm, irmãos, uma opinião até mesmo a respeito de Jesus. Todos têm, mas nós precisamos nos apegar ao que a Bíblia está dizendo. Essa é a nossa fonte, esse é o nosso alimento. Amém, irmãos? Porque há uma preocupação nossa de alimentar o nosso corpo todos os dias. Amém? Dificilmente algum de nós aqui passa um dia sem comer, a não sei quando está fazendo algum jejum. É ou não é verdade? A gente come todos os dias e às vezes come demais, às vezes não. Normalmente come demais. Amém? E a gente tem que fazer o mesmo com o nosso espírito, irmãos. Trazer a mente, repetir ao coração, reavaliar, refletir de novo. Você está lendo ali um texto, eu não sei, mas assim, irmãos, quando eu estava na posição de vocês, assim, por exemplo, muitas coisas do que eram pregadas dentro da igreja, irmãos, eu passava dias refletindo naquilo, dias, ia para o texto, levava para casa e refletia. Eu faço isso muito, irmãos, até em momentos assim, enquanto talvez não seriam os melhores momentos, mas eu estou lá fazendo uma necessidade, por exemplo. Eu estou lá pensando naquilo e trazendo a mente, refletindo. Porque é importante, irmãos, e é assim que nós aprendemos. Eu espero sim, de todo o coração, irmãos, que tudo que você ouve aqui desse altar, que você leve para o seu coração, retenha aquilo que é necessário para a sua vida naquele momento e faça essa avaliação, faça essa reflexão a respeito de qualquer coisa. Amém, irmãos? Porque isso é importante. Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, irmãos, no verso 21, ele diz um texto que é muito importante. Ele disse: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Amém? Examinem todas as coisas, ouça todas as coisas, façam um exame daquilo que vocês têm aprendido. Permaneça naquilo que é bom, retenha aquilo que é bom. Amém? Reter, irmãos, é um conselho de Paulo. Reter o que é bom é um conselho maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso, esplêndido para a nossa vida espiritual e que deve ser uma preocupação nossa. Reter aquilo que nós temos aprendido com Deus. Amém, irmãos? Trazer a mente para que você possa ensinar para outras pessoas, para que você possa ensinar, quem sabe aos seus filhos, aos seus amigos. É importante reter. Amém, irmãos? Nós somos uma represa. Nós retemos água. Amém? Nós retemos água até o momento que nós estamos cheios e transbordamos. Amém? Mas primeiro, para transbordar, é necessário reter. Amém? Para que de nós saia água, fontes da vida eterna, é necessário primeiramente reter o que nós temos aprendido. E reter, irmãos, significa guardar ou preservar. Amém? Reter, guardar, preservar o bom tesouro, irmãos. Porque daí, diante de qualquer situação em que nós estivermos, irmãos, nosso posicionamento sempre será adequado com o que está escrito na palavra de Deus. Sempre. O salmista mesmo diz no Salmo 119, irmãos, que é um texto que eu sempre brinco com vocês aqui, que eu me lembro da minha infância, em que o tio Nilson, ele pegava o violão e cantarolava essa canção, né? A tua palavra escondi, guardada em meu coração, daí para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Amém? É importante isso. O Salmo 119, verso 11 diz isso.
guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diante de qualquer circunstância, irmãos, se a palavra de Deus estiver retida no seu coração, se aquilo que você tem aprendido, eu falei aqui terça-feira, foi a mensagem que eu mais gostei de pregar esse ano, irmãos, porque nós falamos de Jesus, a respeito do que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus, né? Aproveitando essa ocasião do Natal. Se você ouvir tudo aquilo ali, irmãos, né? Se você reter tudo aquilo que você ouviu, todo aquele aprendizado, irmãos, amém? Diante de qualquer circunstância, você terá boas opções, você terá um bom conselho, e além do mais, você terá o Espírito Santo testificando o que você ouve aqui no seu coração. Amém, irmãos? Diante de qualquer circunstância, quando você estiver diante de uma dificuldade, de uma barreira, de um muro, algo que está lhe impedindo de passar, ou algo que está implicando, cobrando de você uma atitude diante de alguma circunstância, você terá sempre essa aplicação do Espírito Santo no seu coração. Você ouviu, você leu, você aprendeu. Faça isso. É ou não é verdade, irmãos? Quem carrega esse testemunho no coração, irmãos, é filho de Deus. Você sabe muito bem, e isso se prova, irmãos, na nossa vida, no cotidiano, quando você está diante de uma situação. Talvez você fale algo para sua esposa, e o Espírito Santo vem no seu coração. Você não deveria ter falado isso. Porque você sabe, a Bíblia diz isso, aquilo, aquele outro. Você já ouviu, você aprendeu que não deve agir dessa forma com ela. Você falou de determinada maneira com o seu filho, e a palavra de Deus diz que você não deveria, ou que você deveria fazer de forma contrária. Você sabe, esse é o testemunho do Espírito Santo, irmãos. Então nós precisamos reter aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, reter em nosso coração para que o Espírito Santo possa agir. Amém, irmãos? Para que haja espaço no tesouro, no baú que é o nosso coração, onde está guardado o tesouro, para que você possa recorrer ao que você tem aprendido. Amém, irmãos? Com a palavra retida em nosso interior, irmãos, com certeza a gente vai permanecer fiel. Com certeza, irmãos. Jesus foi tentado no deserto por Satanás. E a forma como ele expressou a sua fidelidade a Deus, irmãos, não foi partindo para um fight, para a luta com Satanás. Ele falou. E é interessante, irmãos, que Satanás usava a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele usava textos da palavra de Deus. Que o Satanás é crente também, você sabia disso, né? Satanás é muito mais crente que muito crente. E ele conhece a palavra de Deus. E ele usava textos da palavra para tentar Jesus. E como que Jesus rebatia? Com a palavra. Amém, irmãos? É isso, ter retido no coração. Jesus permaneceu fiel, ele não cedeu, porque ele tinha o seu bom tesouro. Aquilo que ele tinha aprendido com o Pai, aquilo que ele tinha ouvido do Pai, ele estava colocando em prática. Amém, irmãos? Além do mais, irmãos, com a palavra da verdade, né, com aquilo que nós temos aprendido, né, retido em nosso coração, a gente pode vencer o engano. E esse é um texto que eu gostaria que você abrisse comigo. Efésios capítulo 6. Eu já estou encerrando. Com a palavra da verdade, irmãos, em nosso coração a gente vence o engano, as enganações, os erros. Efésios capítulo 6, no verso 13. Efésios 6, 13. Amém? A Bíblia nos diz assim, irmãos, no verso 13: Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? É interessante isso, irmãos. Para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? No verso 17, na parte B do versículo, quando o apóstolo aqui está citando então as armaduras de Deus, ele diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos?
Irmãos, todo crente está anexado a uma guerra. Infelizmente, muitas vezes se exagerou nesse sentido. Amém? De criar guerra contra Satanás a respeito de qualquer coisa. É Satanás isso, Satanás fez aquilo, né? O devorador isso, o devorador aquilo, né? E tudo virou culpa do diabo. É ou não é verdade, irmãos? O diabo saiu culpado de coisas que ele nem fez. Amém? Quando na verdade a nossa luta, muitas vezes, irmãos, na grande maioria das vezes, é contra o pecado. É contra nós mesmos. Amém? Então, irmãos, nós estamos sim introduzidos em uma guerra, e ela é espiritual. Amém? E a Bíblia nos orienta aqui, o apóstolo Paulo nos orienta a pegarmos, para lutar nessa guerra, a armadura de Deus, para que a gente possa resistir, para que a gente possa vencer, para que possamos permanecer inabaláveis. É óbvio, ninguém sai à guerra, irmãos, sem armamentos. Amém? Ninguém sai à guerra para lutar sem armaduras, sem, aqui no contexto da Bíblia, talvez na época fossem espadas, amém? Mas hoje em dia, armas, munições, enfim, ninguém sai à guerra, irmãos, despreparado. Amém? Jesus mesmo disse que nós deveríamos avaliar, antes de tomar algumas atitudes com relação ao reino de Deus, avaliar se a gente conseguiria chegar sim ao final. Se no final da construção da torre, do edifício, a gente conseguiria, lá no início, avaliar se conseguiríamos chegar ao fim, amém? Para que a gente não construísse até a metade e largasse fora, porque aquele que olha para trás, aquele que joga as suas mãos do arado, cai fora, amém? Não é digno do reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos tomar as armaduras. E quando ele descreve as armaduras aqui, no verso 17 ele diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? Todos os itens do verso 13 ao 17, todos os itens da armadura de Deus, que Paulo está citando aqui, irmãos, está usando um exemplo, todos são de defesa. Todos são de defesa. O único, irmãos, de ataque é a palavra. O único de ataque, irmão. Se você for ler o texto, ele vai falar de capacete, ele vai falar de escudo, de cinto, amém? O único de ataque, ele usa o exemplo da espada, ele diz, é a palavra de Deus. Esse é o único elemento de ataque da nossa armadura, irmãos, que ele chama de espada de quem? Do Espírito, amém? Foi o que eu disse antes, irmãos. Quando nós enchemos aqui a nossa represa, quando nós retemos aquilo que nós temos ouvido, e nós, no momento de uma dificuldade, de uma situação qualquer que for, irmãos, na hora de tomar uma atitude, o Espírito Santo irá aplicar em nós aquilo que nós temos aprendido. Amém? Eu ouvi isso há um bom tempo atrás, irmãos. Eu ouvi isso e achei muito interessante. Eu não lembro quem que falou, qual pastor que falou, mas ele disse, explicando que se você ler uma página da Bíblia, por exemplo, o Espírito Santo vai fazer uma aplicação em cima daquilo que você leu. Amém? Daquilo que você aprendeu. Se você ler uma só, 2, 3, 5, 10, ele vai fazer uma aplicação em cima daquilo. Amém? A sua espada do Espírito está diminuída. Amém? Mas se você ler tudo, se você reter tudo, se você refletir, se você fizer um autoexame, essa análise que nós estamos falando aqui, se você ruminar, irmãos, com certeza haverá uma aplicação personalizada naquilo que você tem aprendido. Será mais fácil permanecer inabalável, como o apóstolo Paulo diz no verso 13. Permanecer inabalável, irmãos, é não ser destruído. Amém? Resistir, vencer tudo e depois permanecer de pé. Amém, irmãos? Então, valorize a espada do Espírito. Amém? É claro, não só da leitura eu estou falando, mas daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem ouvido. Amém, irmãos? Daquilo que nós conversamos aqui, daquilo que nós debatemos nas escolas bíblicas. Amém? Daquilo que você ouve aqui de cima do altar, nas canções que nós cantamos, irmãos. Desde o início aqui, houve uma preocupação minha e do Taylor. Sempre que a gente conversou, a gente chegou a esse ponto, irmãos. Tudo que nós cantamos aqui em cima do altar está na Bíblia. Tudo, irmãos, que nós cantamos aqui.
Amém? Está na palavra de Deus. Amém? Porque a música ela ensina. Amém? Ela é muito mais pedagógica muitas vezes. Porque você com facilidade consegue cantar. Amém? Você consegue decorar. E com facilidade você absorve aqui. Nós cantamos, às vezes, textos aqui. Nós cantamos Isaías 53. Nós cantamos Colossenses 1. Amém? São textos valiosos, irmãos. Se você está repetindo o que você está aprendendo, é pedagógico. Então há essa importância, irmãos, de colocarmos isso em prática. Tudo que nós temos ouvido, visto, reter, ruminar. Amém? Analisar, avaliar o nosso comportamento. Amém? Porque, irmãos, lá no livro de João, no capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo, a palavra de Deus, é Jesus. Amém? Ele é a palavra. A palavra de Deus é Cristo. Quanto mais nós lemos, irmãos, quanto mais nós absorvemos, quanto mais nós refletimos, quanto mais nós analisamos aquilo que nós temos aprendido, o que nos tem sido ensinado, mais de Cristo nós temos, irmãos. Amém? E quanto mais de Cristo nós temos, menos enganos nós temos. Amém? Enche um e esvazia o outro. Amém? Você enche um e esvazia o outro. Quanto mais você se enche da palavra de Deus, que é Cristo, menos você terá enganos, incertezas, dúvidas. Amém? Nós lemos ali no verso 13, irmãos, o apóstolo disse: para que vocês peguem a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Amém? Irmãos, aí fora, você ouve de tudo. Amém? Você parar para pensar, a nossa geração tem sido muito bombardeada por diversas coisas, irmãos. Diversas coisas. A gente ouve de tudo, de tudo. As nossas crianças ouvem de tudo. Amém? Não há um filtro, a não ser que vocês filtrem, é claro. Mas de certa forma há um campo aberto para se ouvir de todas as coisas. Amém? É ou não é verdade? Então, irmãos, nós estamos vivendo dias maus. Sempre foi assim. Eu até estava conversando, não sei com quem que eu estava conversando esses dias. Acho que era com vocês. As pessoas falam, irmãos, quando nós vamos voltar ao normal? Ao normal. Quando que nós vamos voltar ao que era antes? Mas o fato é que esse mundo não é normal, irmãos. Amém? Esse mundo não é normal desde Gênesis capítulo 3. Que Adão e Eva pecaram, eles caíram. Amém? Todas as pessoas que nascem herdam o pecado de Adão. Destituídos estão da glória de Deus. Esse mundo não é normal, irmãos. Amém? Aliás, Jesus veio nos resgatar. Tem uma frase que eu gosto muito, acho que eu já disse para vocês. Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo para nos tirar do tempo e nos levar para a eternidade. A partir do momento que você é salvo, irmãos, você é declarado filho de Deus. A sua família está no céu. Amém? Você é forasteiro aqui. Você é estrangeiro aqui. Amém? Você está de passagem. Você está caminhando em direção à volta de Cristo. Você está aguardando. Amém, irmãos? Então não há normal neste mundo. Não há normal. As coisas que acontecem aqui neste mundo não são normais, irmãos. Não são normais. Nós não somos daqui. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento, irmãos, de que nos dias maus que nós enfrentamos, se nós estivermos apegados, irmãos, nós teremos menos incertezas, menos enganos, menos dúvidas. Amém? Menos quedas. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui. Mas uma palavra muito importante, irmãos, para que você possa entender mais resumidamente essa mensagem. Nós precisamos ser constantes. Amém? A gente precisa ter uma caminhada de estabilidade com Deus. Jesus mesmo disse que no mundo a gente teria aflições. Mas Ele disse, nós vencemos o mundo porque Ele venceu. Amém? A caminhada do crente ela precisa ser uma caminhada mais estável. Porque há diversas ferramentas para isso. Há diversas ferramentas. Houve uma preocupação de Cristo de não nos deixar só. Ele nos envia o seu Espírito. Amém?
Ele deixa os seus apóstolos, que continuariam a igreja. Amém? E através dos apóstolos, Ele falou às igrejas. Os apóstolos escreveram cartas que estão preservadas até hoje. Então há ferramentas, irmãos, para que nós possamos ter estabilidade, para que possamos permanecer firme até a volta de Jesus. Nós estamos alicerçados numa rocha. Amém? As circunstâncias vêm, as ondas vêm. Amém? Elas podem até mexer um pouco com o nosso barquinho, com a nossa casinha. Mas se nós estivermos firmados, irmãos, nós permaneceremos até a volta de Cristo. Amém? E nós precisamos estar preparados, irmãos. Estar totalmente preparados. Como eu disse, essa mensagem de hoje é uma avaliação simples do nosso ano. Mas para dizer para vocês, irmãos, nós estamos começando um novo ano. Amém? Parece que 2020 não termina, né? E aparentemente ele não vai terminar. Amém? Parece que a gente vai continuar no mesmo ano e vivendo mais alguns dias além dos 365, 66. Não sei se esse ano foi bissexto, enfim. Não, 365 então. Parece que nós vamos viver dias além desses. Mas como eu disse aqui antes, irmãos, é muito fato que nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. Amém? Isso precisa ser, primeiramente, irmãos, motivo de alegria ao nosso coração. Jesus está voltando, a restauração de todas as coisas. Amém? O desfecho, a glória eterna. Mas nós precisamos também ter um pouco de sobriedade, vigilância, estarmos preparados, urgentes, permanecer. Se coloque de pé. Permaneça, irmãos, fique firme. Por mais que venham perseguições daqui para frente, não solte essa âncora que é Jesus Cristo. Por mais que venham angústias daqui para frente, talvez, irmãos, a gente esteja chegando a um tempo em que não será tão fácil assim ser crente. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, irmãos, faça essa sua avaliação desse ano, mas entenda, nós estamos prosseguindo. As coisas que passaram para trás ficam. Nós estamos caminhando em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Permaneça, irmãos, permaneça firme, permaneça em unidade, irmãos. Não abra mão aqui dessa união. Valorize isso aqui, irmãos. Amém? Nós temos as nossas armaduras individuais, irmãos, mas no coletivo elas têm uma força incrível. Amém? Como se disse lá no início de 2019, não sei, enfim. Ninguém solta a mão de ninguém. Amém? A igreja faz isso há 2000 anos. Ninguém solta a mão de ninguém. Amém? E nós permanecemos, irmãos. Nós seguimos juntos. E Jesus Cristo está às portas. Amém? Nós vamos experimentar aquilo que Ele tem preparado na eternidade para nós. Nós precisamos apenas permanecer fiéis, inabaláveis, constantes. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Quero orar com você.